galera, beleza? Estamos ao vivo e a cores aqui, né? Não muito bem ao vivo, mas vocês estão vendo a gente agora, então espero que sejam bem aí, sejam muito bem-vindos ao canal. E bora para nossa primeira resenha aqui neste canal novo, né? E então é um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês gostem e se divirtam com a gente aqui nas nossas resenhas. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Igor, né? E estou aqui com a minha amiga Gabi, também minha parceira de canal. E vamos aí toda semana fazer uma resenha para vocês. Então, se preparem que vai ser bem divertido, né, Gabi? E aí, como estamos? Exatamente, gente. Bem-vindos ao nosso canal agora, porque a gente viu que todo mundo gostava muito da gente como dupla, então a gente faz o quê? Vamos começar um canal. E é isso, gente. Agora vocês É vão ter que isso. aguentar a gente fazendo entrevista, a gente fazendo resenha, a gente fazendo mil e uma coisas. Eu espero que vocês gostem. É isso aí. Então já se preparem aí que vai ser bem divertido, muitos planos. Então, se inscreve aí no canal já, compartilha o canal, compartilha o vídeo, né? Chama o povo para se inscrever aqui, que é muito importante. Ativa o sininho para não perder as próximas resenhas, conteúdos aqui desse canal. E é isso. Vamos começar, né, Gabi, com uma resenha. Acho que não podia ser um livro diferente, né? Acho que esse livro caiu como uma luva para ser o primeiro vídeo do canal, a primeira resenha do canal. É porque é um livro asiático, né, Gabi? E aí? É um livro asiático, é um livro sobre recomeços. Tudo bem que a gente aqui está falando de recomeço de relacionamento, mas pra gente é um recomeço. Então, ler esse livro foi intrigante, eu diria. Foi bom, assim, pra gente começar o canal, né? Pois é, então, foi um livro diferente, assim. Até o final eu tava meio assim, né, sobre o que era o livro e tal. E aí no final deu uma esclarecida melhor, assim. Mas enfim, vamos falar sobre o livro 6 Meses para Casar, certo? Ai, ó. Minha Certíssimo. memória não está ruim ainda. Ai, E agora a gente começou com outro jeito para poder ler. Então, lembra quando a gente verdade. fazia, né? Antes que era um livro meu, um livro do Igor, a gente ia intercalando, aí um livro nosso. Então, o que a gente fez agora? Agora a gente está fazendo por sorteio. Então, a gente não sabe qual vai ser o próximo livro. E eu gosto disso, de não saber. Né? Então, a gente Sim. fez uma lista com todos que a gente quer ler agora. Depois a gente vai adicionando outros. E é isso. Para mim, eu tô gostando. Eu gostei desse jeito. Pois é, então. Eu fiquei na expectativa, né? Quando a gente foi sortear assim, porra. E a gente pegou livros totalmente diferentes um do outro, né? Tipo, isso que é muito legal. Então podia cair livros de gêneros totalmente diferentes. E eu fiquei muito feliz que caiu esse, né? Porque é um livro asiático, a gente gosta muito. E é um livro diferente, é um livro curto, né? Então Uhum, foi um encaixe perfeito, né? sim. Enfim. Mas e aí, Gabi? Você que escolheu esse livro, está na sua lista. Conta para nós sobre o que é. Vamos lá, então. 6 meses para casar me bateu assim um interesse porque eu vi o nome do título, né? Então eu falei, opa, quero ler. E aqui a gente acompanha a Sayaka, e é bom também nesse livro, eu gostei porque ele fala mais da parte adulta, né? Então a gente também lê muito livro asiático que mescla. Esse aqui não, esse aqui foi 100% tipo mais 28, né? O pessoal todo é bem adulto, é bem mais velho. E a Sayaka, ela tá terminando um noivado de um relacionamento relativamente longo, que o noivo dela não quer casar. E ela acabou relevando várias coisas, né, dele, traição, né, mentiras e tal, para não ficar sozinha. Então agora ela tá tentando se reencontrar. Ela se demitiu do emprego para poder casar, ela fez mil e uma coisas e agora ela tá tentando se reencontrar sem ele e tentar recuperar o emprego dela. Então, quando ela consegue o emprego, não é no emprego anterior dela, é num novo, numa revista agora para mulheres. Antes era uma revista gourmet, né, uma revista de restaurantes, e agora ela tem que fazer matérias para a revista de mulher, voltada para mulheres. E o chefe dela fala: Eu só te contratei porque você vai ter que casar em 6 meses. E aí tá o nome do livro, né? Então, Sim. o seu experimento social é esse. Você foi contratada porque a gente vai fazer você casar em 6 meses com um cara totalmente novo. E
Eu confesso, igual o Igor falou, que no começo eu fiquei tipo, cara, da onde tá vindo, sabe? Pra que rumo vai tomar esse livro? Mas conforme você vai lendo, eu, pelo menos, eu tirei umas boas lições desse livro. Né? Foi um tapa na cara, assim, em alguns momentos, porque eu passei um pouco por ela, né? Recém-término aí de relacionamento longo. Então, ler esse livro foi um pouco de choque, né? Tipo, um tapa na cara, tipo, não se prenda a homem, pode ter recaídas, pode ter isso, pode ter aquilo, mas você precisa se reencontrar e se entender, se conhecer sem ele. Né? Eu acho que esse livro poderia ter trazido o assunto de uma outra forma. Eu concordo assim com o que o pessoal fala no Scooby e na Amazon, que é um livro que poderia ser retratado de uma outra maneira, mas eu não acho que é um livro ruim. E você, o que você acha? Então, eu achei assim bem interessante porque, como eu falei, durante praticamente todo o livro, eu fiquei pensando assim, nossa, mas sobre o que vai ser esse livro, afinal, né? Porque ele não aborda, ele aborda vários assuntos ao mesmo tempo e sem definir um foco específico, né? Então ele aborda questões sobre é, relacionamento, sobre a pressão, né, por casar, a pressão dos 30, né, os 30 anos, né, que aí você sempre reavalia a sua vida, né, quando chega ali na idade mágica dos 30, né, e aqui também traz isso. E é legal porque mostra que essa coisa dos 30 anos não é uma coisa nossa, né, é uma coisa mundial mesmo, né, uma coisa que pega muita gente, né? Então tem as coisas dos 30 anos, tem a coisa do relacionamento, tem a questão de você saber viver consigo mesmo, né? Não se escorar no outro para ser feliz, né? Você tem que ser feliz por você mesmo. Tem a questão de autoconfiança, tem a questão de várias coisas, né? Então, ele consegue abordar várias coisas sem aprofundar em alguma específica, sem focar em alguma específica. Então, acho que é um livro que você fica meio perdido sobre o que ele é de verdade, né? Porque ele é várias coisas ao mesmo tempo. E, mas enfim, eu gostei muito do livro, no final das contas, porque é isso. Eu acho que é um livro muito sobre o ser humano, né? Então, é, eu gostei muito, principalmente do final do livro, quando você vê que a Sayaka ela demorou um pouco para se encontrar, né? Mas quando ela se encontrou, ela conseguiu perceber os seus defeitos e o que ela queria para a vida dela, de fato, né? E acho que é uma lição muito grande sobre o que é casamento nesse livro. Porque é isso, né? Várias vezes ela pensava, e a gente também pensa nisso, né? De, porra, mas é a questão financeira, né? E a questão A financeira, gente se sempre almeja, né, uma coisa. sempre, Tipo, lógico. o requisito dela era, tipo, gostar dela, opcional, É, opcional, mas exatamente. ter um emprego que ganhe muito, né? Porque É, é uma coisa que a gente pensa até hoje, principalmente em países asiáticos, que pensam no quesito, assim, nas mulheres. A partir do momento que eu casar, eu vou ser dona de casa, então eu vou parar de trabalhar. E ela já tava com isso enraizado, né? Ela já tava tipo, tem. eu vou parar de trabalhar e tal. E depois, no final do livro, ela pensa, tipo, não, mas eu não tenho que parar de trabalhar, eu posso ajudar, eu posso fazer isso, isso e isso. Não tem por que eu parar de trabalhar. Tem. E eu acho muito legal, porque mostra ali a questão da parceria, né? Porque é isso, o casamento é parceria, né? Não pode ser um lado só, né? Uma via única, né? Então é uma questão de Uhum. parceria. Então ali ela entende isso no final do livro, a questão de ser parceira, porque é isso, o cara, o Yoshi lá, ele ia arriscar muita coisa, né? Ele ia arriscar e ele tinha decidido que ia arriscar, que ia fazer e ele precisava de uma parceira, né? Não só de uma mulher ali para estar ao lado dele, criar filhos, criar uma família, e tal, mas uma parceira mesmo, né? E quando ela percebe isso, ela consegue tomar a decisão dela, né? Então isso é muito legal, porque eu acho que é muito do que falta hoje para nós, assim, para a gente entender sobre casamento, sabe? Acho que hoje em dia é uma coisa muito fluida, né? As coisas muito fluidas e tudo. E
você entender que casamento é isso, né? É a parceria entre as duas pessoas, acho que isso ajuda muito a tomar decisões, tanto para sim quanto para não, né? Porque várias vezes ela pensa, né? Tipo, pô, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir ajudá-lo e tal, eu vou ficar frustrada. E aí depois ela entende, mas pô, mas e ele, né? E ele, será que ele também não precisa de mim, né? Será que eu não posso ajudá-lo também, né? Então passa a ser uma via de mão dupla e aí as coisas conseguem fluir, né? Então acho que esse livro é muito legal. Não é um livro que acontece muitas coisas assim. É um livro mais cotidiano, tem personagens muito legais, né? O Zami, acho que é o melhor personagem, é um personagem bem Nossa, eu interessante. adorei ele. Ele é É. chato? Em alguns momentos ele é muito chato, mas ele, tipo, ele dá um Sei! tapa na cara. Ele me deu Mas vários ele tapas fala a na cara. verdade, né? Tipo, ele, sabe, as coisas que ele falou, eu literalmente eu ia lá grifava e falava, cara, Legal. ele tá certo, mano. Meu Deus, caramba. Isso é, exatamente. E várias vezes eu pensei que ia ficar com ela, né? Que os dois iam Uhum. ficar juntos e tal. E é Mas outra acabou coisa que que a não. gente tem que também pensar, né? Por exemplo, as colegas de trabalho da Sayaka falavam, ai, fica com o chefe, ai, casa com o chefe. E não, eles tinham uma amizade, eles tinham uma parceria. Sim. Eles tinham. Então, tipo, aqui mostra diferentes níveis de amizade, diferentes níveis de relacionamento que você pode ter. Mas foi o que eu falei, eu acho que o livro poderia ter tomado outras dimensões, outro caminho, mas não significa que ele seja um livro tão ruim. Igual o pessoal fica Não. comentando no Scooby, tipo, o pessoal começou a esculachar esse livro. Eu, Gabi, não entendo por quê. Porque eu achei um livro bom. Eu achei que é um livro Sim. bom. Ele não é o melhor. Ele não se compara a outros livros asiáticos que a gente já leu, né? Que, meu Deus, Não. aqui já tiveram uns que foram, assim, favoritos das nossas vidas. Tem. Mas ele dá lições muito boas. Tem. Não, ele não é um livro ruim, assim, ele é um livro bom. É como eu falei, não acontece muitas coisas e ele não foca em uma coisa só, ele foca em várias coisas ao mesmo tempo, então talvez isso é, faz com que ele não tenha muita profundidade, né? Então, quando ele cita, quando ele vai para a questão do relacionamento, ele não vai muito tão longe. Quando ele vai para a questão de autoestima e de ficar bem consigo mesmo, não aprofunda tanto, então não vai aprofundando tanto, ele toca em vários assuntos sem se aprofundar muito, e mesmo assim consegue passar muitas coisas legais, assim. Então, é muito importante, às vezes, a gente ter pessoas assim na nossa vida, como o Zami, né? De que conseguem falar a verdade para nós e, ao mesmo tempo, continuar, né? Aqui, né? Vamos falar assim. Então, isso é muito importante, né? Então, é um personagem que eu gosto muito. O Takako também é legal, mas não aparece tanto, assim. Mas é Uhum. legal também. É, o próprio... Qual que é o ex-namorado dela lá? O Kazuya, né? Como é que é? É, Kazuya. 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 E é um personagem também muito interessante, porque é isso, né? Ele também tem um problema de autoconfiança, mas ele usa uma maquiagem, né? Para viver, né? Para fora, sendo que ele é um cara quebrado por dentro, né? E não mostrou o que acontece depois do último encontro deles, mas eu acho que ele mudou de vida. Eu tenho essa sensação ali. Eu não sei, né? Não mostrou, mas eu acho que ele conseguiu mudar ali, porque é isso, a Sayaka conseguiu é, falar a verdade para ele, né? Conseguiu chacoalhá-lo ali, ao mesmo tempo dar confiança, ao mesmo tempo que também virava a página, né? Em Exato. relação a ele também. Então, acho que isso é muito importante, sabe? Você tratar bem as pessoas, né? Você ajudar as pessoas, mesmo que não conviva mais com a pessoa, né? Você ajudar a pessoa, isso é muito legal. Então, a Sayaka é uma personagem muito humana, assim, muito nós, né? E quem nunca passou por tudo que ela passou ali, né? O medo de ficar sozinho, o Aceitar coisas para não ficar aceitar sozinha. coisas para não ficar sozinho, exatamente. Então, quem nunca, né? E às vezes a gente passa isso a vida inteira, tipo, às vezes na infância, às vezes na adolescência, às vezes na fase adulta, às vezes até na fase mais idosa. Então a gente passa por isso várias vezes na nossa vida, né? Então não é uma Sim. coisa típica de adolescente ou típica de adulto, enfim. Então é muito legal, assim, é um livro que faz a gente refletir bastante sobre essas coisas, né? E
E acho que me pegou muito isso, sabe? Essa coisa do casamento me pegou bastante. E eu achei bem legal. Uma mensagem positiva, né? Não tem mais isso, né? Então isso é bem Uhum. legal. Então curti. Não é o melhor livro, mas é legal. Não, assim, pra mim tá. Eu tenho que lembrar que eu tenho que olhar pra cá, porque a câmera tá. Pra mim, realmente não é o melhor livro. A gente ama a parte asiática, né? A literatura asiática. Mas não é um livro que se diga minha nossa. É um livro que eu leria assim 1000 vezes. Ele é um livro que eu acho que você deveria ler. Acho que você deveria ler pelo menos uma vez. Ele é curto e tem 200 e poucas páginas. No Kindle, então, a letra é imensa, foi super rápido de ler. Então, a gente leu pelo Kindle, então, tipo, foi muito tranquilo. Eu terminei muito rápido. E agora o que eu tenho para falar com vocês é, cara, vocês querem começar a literatura assim asiática? Esse é um livro bom para você começar, né? Tipo, você tá introduzindo, porque ele não é tão emocionante quanto outros que a gente já leu que realmente fizeram a gente se desgraçar de lágrimas aqui que a gente chorou, mas também não é um livro que seja ruim. Então, se você quiser começar por ele, eu acho que é bem legal. Sim. E é um livro que casou muito com o nosso momento também, né, Gabi? De É, recomeço, né? exatamente, de recomeços, né? A gente É, tá, eu e o Igor, nós estamos em recomeços, cada um um tipo de recomeço diferente. E para mim foi especial. Então, esse livro não sim. tem por que ficar falando mal dele, né? Se ele foi também um momento muito bom pra gente. Exatamente. Fez no momento certo, na hora certa. Então foi bem legal. E é o que eu falei, né? Pode não ser o melhor livro, mas foi o livro certo na hora certa. Então acho que, de qualquer maneira, vai ter um carinho especial para ele sempre, né? Então, Exato. top demais. Muito bem, né, Gabi? Notas, então? Notas, então, eu acho que eu vou dar 3,5 estrelas para ele. Eu gostei. É aquele, o meu clássico, a minha clássica frase: é bom, mas não é bom. É esse livro. Ele cumpre o que ele promete. Poderia ter ido para outro lado, poderia ter feito diferente, poderia ter sido mais aprofundado. Sim, mas para um livro que você. Ah, também se você tiver com ressaca, né, literária, esse livro é muito bom para Ah, ressaca. verdade. Realmente ele é muito bom. Porque ele não se aprofunda, né? Ele é um livro literalmente para você ler e falar: caramba, realmente, pensar nisso e ficar: caramba, é. Então, É, 3,5 estrelas. é isso aí. Eu vou nessa também, 3 estrelas e meia. Acho que é um livro bem bom assim. Não aprofunda tudo que tem que aprofundar, né? Não foca em nada muito certo, mas ele consegue passear por vários temas ao mesmo tempo e faz você refletir do mesmo jeito. É um livro realmente muito bom para você começar nessa literatura. Um livro muito bom para você que está com ressaca também. É um livro rápido, curto, e as letras grandes, então você vai ler muito rápido e vai gostar, eu acho que vai curtir e vai refletir também sobre muitas coisas, né? Seja do passado, seja do presente, né? Então vai ser bem legal. Exato. Então não deixem de ler, certo? Muito bem, Gabi. Primeira resenha concluída com sucesso. E semana que vem estaremos de volta para mais uma resenha aqui no canal, hein? Exatamente. Se vocês quiserem que a gente comece aqui também a sortear os livros no vídeo, também seria legal, né? Então, se vocês quiserem que isso aconteça, vocês comentam aí embaixo e a gente começa a trazer aqui, para não ficar tanto suspense aí, vocês saberem qual vai ser o nosso próximo livro. É isso aí. Obrigado pela companhia, gente. Obrigado por você que já se inscreveu. Eu sei que você já se inscreveu aí no canal, então obrigado. Desde já, obrigado também pelo seu like. Não se esqueça de compartilhar o vídeo também, é muito importante. E Gabi, obrigado, viu, por você estar aqui e por você topar, né, recomeçar junto comigo aqui. Eu sempre soube que podia contar com você e a recíproca é verdadeira, obviamente. Então, estamos juntos sempre. E nosso próximo livro será maravilhoso, como sempre, né? Valeu demais, viu? Exato. Exatamente. Valeu, povo. Obrigada por me chamar e um beijo. É isso aí. Até semana que vem, povo.